Oh, boa noite! Hoje é dia 30 de janeiro, 8h30, e estamos aqui na live programada. Fevereiro, entramos em fevereiro daqui a pouco. Então, vamos ver onde que fevereiro vai apertar? Vamos lá, hein? Bom, enquanto vocês vão chegando, eu quero informar que essa live vai ficar gravada e espero que vocês estejam também, que o som esteja bom, que vocês estejam me ouvindo bem. E essa é uma live para saber onde é que fevereiro vai apertar. Se no campo profissional, se no campo pessoal, se no campo afetivo, se em todos os campos, não é? Então, não vai ser uma live para saber o que vai acontecer em fevereiro, mas sabemos que fevereiro vai cobrar alguma coisa. Então, vamos procurar saber, né, em que área que fevereiro vai cobrar, tá bom? E eu só preciso arrumar aqui algumas coisas, que eu tenho um roteiro de live, porque senão eu me perco, tá bom? Bom, e aí um dos sinais que eu posso já dizer para vocês é o sinal de cansaço ou um sinal de irritação sem que haja um motivo claro para isso. Então, isso significa alguma pressão, algum nível de pressão, tá? Então, a gente sabe que todo começo do ano ele traz uma ilusão, que é a ilusão do recomeço. Então, o recomeço foi agora, em janeiro, e aí fevereiro traz não mais informação sobre recomeço, mas informação sobre aquilo que está pesando, aquilo que não foi resolvido, né? Então aqui, esse desconforto, ele não aparece de uma vez só, ele vai se construindo em camadas, tá? E aí a gente tem alguns sinais dessas camadas. Então eu vou mencionar 4 sinais aqui para ver se vocês, lógico, ouvindo sobre os sinais, vocês terão a oportunidade de refletir se alguns desses sinais estão aí acontecendo com vocês, tá? Então, o primeiro sinal é o desgaste, e esse é um sinal bem silencioso, tá? Porque ele não aparece como se fosse uma crise, ele aparece como um cansaço, que normalmente é constante, mesmo quando não existe assim nada muito grave ou nada acontecendo, tá? Você acorda cansado, ou você vai para o trabalho e não está entusiasmado, mesmo sabendo fazer muito bem o que você deve fazer no seu trabalho. Você pode estar em relações ou em projetos que não estão nutrindo. Então você fica, mas sem muita motivação. E esse desgaste, que é silencioso, ele vai se tornando normal. Ou seja, o incômodo vai normalizando. Então, aqui a pessoa já não percebe mais essa linha, que é muito tênue, entre uma adaptação saudável e um autoabandono emocional, tá?
O desgaste, ele é silencioso, ele não grita, mas ele esgota a gente. Oi, tudo bem com você, May? Depois você me dá o retorno se você está me ouvindo bem, tá bom? Boa noite. Então, acabei de começar. Essa live vai ficar gravada. E aí você terá a oportunidade de, não só você, mas outras pessoas, de ouvirem o que eu acabei de falar. A gente está falando dos sinais que nós temos com relação àquilo que está nos pressionando, tá? E eu acabei de falar sobre o desgaste, que é sempre um desgaste silencioso que vai se construindo por camadas. Bom, mas vamos seguir em frente porque são 4 sinais. O segundo sinal é quando você repetidamente adia algumas decisões, tá? Mas não porque falta clareza. Na maioria das vezes é por insegurança e por medo. Então a pessoa, ela sabe que a situação em que ela está já não funciona mais, já não motiva mais, ou já perdeu o sentido, ou que está se sustentando por um esforço muito grande da parte da pessoa, tá? Mas adiar a decisão parece a coisa mais segura a ser feita por conta do medo, por conta da insegurança, das consequências daquela decisão, tá? Então esse é um outro sinal. Acontece que o tempo ele não para, e aí o tempo não resolve também e o custo emocional cresce. Então, adiar uma decisão não congela o problema que você vivencia. Ele amadurece e ele cresce, né? O terceiro sinal é quando você está nas situações, sejam situações de relacionamento, sejam situações de trabalho, por hábito. Então, muita coisa continua existindo, não porque faz bem, mas porque, afinal, sempre foi assim, né? E aí o trabalho, por exemplo, que já não motiva, já não inspira, mas eu continuo porque o trabalho paga as minhas contas, né? Esse é um tipo de pensamento muito característico desse sinal. Uma outra coisa, uma relação, um relacionamento que não machuca, mas também que não expande, continua a mesma coisa. A rotina, que já não funciona mais, mas, né, fazer o quê? O hábito, na verdade, cria essa sensação de segurança, só que é uma falsa sensação de segurança. Porque é falsa, porque parece que mudar é arriscado. E quando na verdade não mudar, permanecer é que está custando caro. Existe o desgaste emocional, como eu falei. Então, nem tudo que é estável é sustentável. Então, esse é o terceiro sinal. Vou dar meu boa noite aqui para Érica, Elisângela e Larissa, que acabaram de entrar, querendo dizer que essa live vai ficar gravada, então vocês vão poder pegar o comecinho dela, que é justamente, eu tô aqui falando sobre
as situações em que a gente sabe o que deve fazer, mas não faz. Então, eu já mencionei 3 sinais, né? Para vocês poderem identificar se estão em alguma situação dessa natureza, seja profissional, seja pessoal, seja afetiva. E o último sinal que eu trago aqui para vocês poderem perceber é o medo de mexer naquilo que parece estável. E esse é o ponto mais delicado, porque o medo não é de perder algo, mas é de desorganizar aquilo que você olha e diz assim, isso aqui está em pé. Mas é ilusão, é falso. Então você pode pensar, mas e se eu mexo e piora tudo? Olha aí, não deixa de ser uma autossabotagem, aquilo que você deve fazer, né? E se eu descobrir, um outro pensamento, e se eu descobrir que não sei para onde eu quero ir? Esse é um outro pensamento que faz com que você vá adiando as decisões que você precisa tomar. E outro pensamento, e se eu abrir mão e depois me arrepender? Nossa, isso acontece muito. E muita gente vem consultar o tarô com essa ideia, né? Então, esse medo, o que ele faz? Ele mantém uma estrutura que é ilusória, porque por fora você olha e parece que está tudo estruturado, mas quando você olha por dentro, está tudo esvaziado. Então, o que parece estável, na verdade, pode ser algo que resiste a uma queda, eu não gosto da palavra queda, eu gosto da palavra desconstrução, tá? Então, se você se encaixa em alguns desses sinais, que eu vou repetir aqui o primeiro, para vocês que chegaram agora, é o desgaste silencioso. E esse desgaste silencioso, ele vem em camadas, né? Que sinal é esse? É o cansaço. Mesmo quando as coisas estão acontecendo na sua normalidade. É você acordar cansado, cansada, é você ir para o trabalho sem entusiasmo, é você estar nas relações só porque elas não machucam, mas elas também não nutrem você. Então, esse é o primeiro sinal. O segundo sinal está ligado às decisões que você sabe que precisa tomar e que você vem adiando. E você vem adiando mesmo sabendo que as situações não funcionam mais, mesmo sabendo que muita coisa já perdeu o seu sentido. Então, a falta de decisão, ela não congela a situação, o problema, ela só faz esse problema e essa situação crescer cada vez mais. E evidentemente cresce também o seu desgaste emocional. O terceiro sinal é o hábito, é você manter tudo, situação, relacionamento, por uma questão de hábito, né? Por um medo. E aí as frases que eu dei foi: o trabalho não tá bom, não motiva, mas ele paga as minhas contas. O relacionamento não tá bom, não tá do jeito que eu quero, mas ele não me machuca. Ou a rotina não me traz nenhuma motivação, mas ela tá funcionando. Então, esse é o terceiro sinal, né? Que nem tudo aquilo que parece estável, ele realmente é sustentável. E o último sinal, a maior parte de vocês já pegou o último sinal, é quando a estabilidade
está resistindo à queda, né? Por fora parece estável, mas não existe mais a estrutura interna, né? Bom, então, se em algum momento você se reconhece nesses sinais, em alguma situação da sua vida, seja profissional, seja pessoal, seja afetiva, então essa tiragem que eu vou fazer aqui pode ser que sirva para você, tá? Então, essa tiragem é uma tiragem simples, em princípio, ela é uma tiragem coletiva, então vocês sabem que nem tudo o que sai numa tiragem coletiva realmente serve para todos, para todas, mas de alguma maneira pode ser que alguma coisa fale aí ao seu coração, tá? E eu chamei do ponto de pressão do mês de fevereiro, que essa tiragem ela vai mostrar isso, né? Qual é o ponto de pressão de fevereiro, ou seja, qual é o ponto que a vida pede um ajuste, tá? Beber um pouquinho de água, porque aí nessas horas a nossa voz vai mesmo, né? Essa live a intenção dela não é ser uma live muito longa, principalmente, né? Sexta-feira, 20h30, 15 para as 9, o pessoal tá se preparando para sextar, né? Muita gente já está sextando. Bom, então eu vou tirar 3 cartas aqui. E a primeira carta, ela vai mostrar qual o setor, não é bem assim qual o setor da vida, mas onde, não deixa de ser, né, setor, onde não dá mais para seguir no automático, tá? A segunda carta, ela mostra, deixa eu ver aqui, a minha colinha, ela mostra a reação que você tem, né, que mantém esse desgaste. E, obviamente, a terceira carta vai mostrar o movimento que você precisa fazer para começar a destravar tudo isso, tá? Então, vamos falar da primeira carta que saiu, é o carro. Então, essa aqui, ela mostra onde não dá mais para seguir no automático, tá? E aí o carro, na verdade, ele fala de direcionamento, né? Mas como ele está mostrando o lugar que precisa de atenção, esse direcionamento não está alinhado, ou seja, fevereiro vai apertar para aquelas pessoas que estão andando, não para as pessoas, mas a situação, né? Situações em que as coisas estão andando muito rápido. Não é bem isso que eu quero dizer, é que você está muito na impulsividade, sem pensar, sem ter consciência, né, daquilo que você está fazendo. Então, a vida, de uma maneira geral, está andando muito rápida e você não está conseguindo checar internamente se o que você está fazendo, né, tem a ver com o seu objetivo, aquelas coisas todas. Então, aqui isso pode se refletir no trabalho, na rotina, nas suas metas, nos seus relacionamentos, tá? Ou seja, não é falta de força, tá bom? É excesso de impulso.
Então esse aperto, né, que fevereiro pede para você fazer é porque ou você está avançando demais sem refletir, sem ter consciência das coisas, então está cumprindo, está resolvendo, está sustentando, está fazendo tudo sem se perguntar se ainda faz sentido você manter essa direção dessa forma, tá? Então, quando você decide, você não decide, quando você faz as coisas sem consciência mesmo, o piloto automático. É para fazer isso, então bora fazer, e acaba não refletindo para onde as coisas que você está fazendo, para onde isso tudo está indo, né? De verdade. A segunda carta, a função dela é a reação que mantém, a reação que você tem e que mantém esse estado de coisas, né? E aí a gente tem a Rainha de Espadas. E aqui é algo assim muito elegante, porque a Rainha de Espadas, ela significa excesso de lucidez, excesso de raciocínio. E claro que tudo isso é um excesso mal usado. Então, o erro aqui é usar a razão como escudo. Então, você pode, diante, né, do aperto lá mostrado, você pode explicar demais, racionalizar o cansaço, você pode dizer coisas como, bom, agora não é o momento. Você pode transformar o incômodo em algum argumento lógico, usar frases como, depois eu vejo isso, agora não dá porque eu tenho que fazer alguma outra coisa, ou então você dizer para você mesmo, mas isso é coisa da minha cabeça, tá? Então são sinais aí dados pela Rainha de Espadas, né? Porque ela corta o sentimento, a emoção e só racionaliza. Então o desgaste vem por conta disso, porque tudo passa pela razão, tudo é entendido, mas aí você não revisa nada em termos emocionais. E a última carta, que eu a considero a mais importante, é a que vai dar a chave para nós de como destravar essa situação que está emperrada, né? E aqui a gente tem o 5 de ouros. E o 5 de ouros, ele não está falando, normalmente é uma carta que se refere a sofrimento, miséria, mas aqui na nossa tiragem, como ela está na função de salvadora, né, de ação que deve ser tomada para destravar alguma coisa, ela está falando da humildade de uma forma estratégica, é claro, né? Então, o destravar dessas situações, de fato, não vem por meio de uma grande decisão que você tenha que tomar, ou por meio de um rompimento muito dramático, ou por meio de uma ação da sua parte que vai exigir de você muita coragem. Não, é algo bem menor do que isso, mais simples, mas ao mesmo tempo muito difícil para muitas pessoas. Então por exemplo, você admitir que algo não está funcionando mesmo como deveria, né? Ou de você aceitar apoio ou pedir apoio para ajustar as coisas ou para fazer a mudança que é necessário ser feita. Ou você parar de fazer as coisas sozinho, de sustentar tudo sozinho. Então, nesse sentido, esse 5 de ouros, ele vai pedir que você reconheça os seus limites e saiba que chegou a hora de você pedir ajuda, né? Ele vai pedir que você reduza
o peso, né? Você está carregando, pode estar carregando aqui cargas que não são suas, né? É você sair desse piloto automático de eu dou conta de tudo, né? Então, para de fingir força. É isso que o 5 de ouros está falando, né? Principalmente quando existe o esgotamento. Então, seja humilde para poder pedir a ajuda que você precisa. Olha só, né? Um tapa na cara. Tiragem do tarô é um tapa na cara. Se essa tiragem tocou, falou de certa forma com você, se você se reconheceu nisso, então, né, que bom. Espero que esse conselho da última carta também lhe sirva para destravar o que está aí travado para fevereiro, né? Fevereiro ele vai cobrar decisões personalizadas, é lógico, né? Então, vou aproveitar para fazer meu merchan, minha agenda está aberta, e aí vocês poderão ter jogos mensais, né? Tem 2 novos tipos de jogos que são direcionados para o mês e, claro, focados no profissional, nos relacionamentos, no seu posicionamento pessoal, enfim. Se vocês estiverem e ficarem interessados, é só chegar lá na minha bio e vocês terão as informações de contato. Então, bora, né? Quem se interessou, bora fazer suas tiragens personalizadas para saber o que é que tem aí para cada um de vocês para fevereiro, tá certo? Bom, e antes de terminar essa live, eu quero agradecer as pessoas que vieram, né? E abrindo aqui, caso vocês tenham algum tipo de pergunta para fazer, aproveitem, tá? É isso, pessoal. Compartilhem essa live, depois façam propaganda, né, para que a gente não perca lá os 1000 integrantes da página, para que eu consiga fazer lives pelo menos semanais. Então, bem, pode dizer aí, pode soltar a sua pergunta. Aproveita, tá? Aqui eu tenho 2 pessoas. Trabalho, tá? Alguma pergunta específica sobre trabalho? Ou eu posso tirar qualquer carta aqui e falar o que ela significa dentro desse campo. Ah, tá. Bora. Vai, querida, olha só, tá? A Imperatriz. Então, existe aí uma perspectiva muito boa para você encontrar encontrar, né? Para você estar em outra. Você já saiu? Ou você ainda está em algum lugar e está procurando? Porque isso aí afeta, essa informação afeta no quando está previsto aqui o seu novo emprego, tá? A Imperatriz é uma carta que fala de expansão. Então, ela sinaliza positivamente, tá? Então, é assim, ela trabalha em torno de 3 meses, tá? Então, aí você tá em Americana? Gente... Bom, beleza. Ela trabalha em torno de 3 meses. Aí você conta para trás, por exemplo, tá? Digamos que você tenha saído a semana passada. Então, a gente tem semana passada, lá pro dia 20 de janeiro, fevereiro e março, 20 de março,
é uma opção aí até 20 de março, é um período favorável para você conseguir, tá? Isso não significa que você não possa conseguir antes, pode, tá? Pode ser, em vez de 3 meses, pode ser 3 semanas, por exemplo. Número 3, no caso da Imperatriz, é um número importante. Aqui, ela não deixa de indicar uma questão importante, que são os contatos, né? Olha, 8 de paus, eu tirei uma outra aqui enquanto estava falando para você, já vem notícia aí, tá? Principalmente se você já passou por processos seletivos, já fez contato, ou pessoas já vieram falar para você, olha aqui, tem ali, tem acolá, então o negócio tá chegando, tá? Isso é muito bom. Mas que virada! Ela tá em Americana. É quentinha Americana, né não? Bom, vamos ver aqui. Eu tenho a May e quem mais? A Letícia tá assistindo. Eu só tenho essas duas pessoas assistindo no momento. Olha que delícia! Fico muito contente. Olha lá, casou. Trabalho, Letícia. Uma carta, no geral mesmo. Tá bom. Ah, aquela proposta, né? Bora lá ver. Olha, Rei de Ouros. Olha o Rei de Ouros. Olha o Rei de... Aí, paus, né? Aquela música. Tem importância não, Letícia. Tá gravada e depois você consegue assistir, tá? Vou deixar gravada. Se deve aceitar a proposta atual. O Rei de Ouros diz sim, tá? Só que aí tem uma questão que é do próprio rei, né? Que é a questão de domínio, de mando, comando. Nossa, mas mulher, você nunca vai parar no lugar, credo. Vamos começar, vamos terminar, né, sobre o rei. Então aqui existe a questão da autoridade, tá? Então essa proposta para qual você vai, ela tem sim um modo de operar, um modo de agir que é rígido, tá? Não vou dizer que seja muito rígido, mas é rígido, tá bom? E é bem assim, é segundo, né? Você vê, você tem um rei, é segundo o que o rei resolve. Então vai pedir de você obediência, vai pedir de você seguir à risca as coisas que forem faladas aí para você. No entanto, é rei, e o rei pode mudar, ele pode mudar as regras quando ele bem quiser. Então, talvez isso deixe você muito agoniada. Uma semana é assim que vai fazer, na outra semana não é mais assim. Eu tô exagerando, tá bom? Não é mais assim, é assado. Isso porque o rei que manda e ele pode fazer tudo, tá? Aí, quando diz que você não sossega, é porque ainda vai aparecer outro, tá bom? Então, é bem assim, você tá lá trabalhando e tem outra coisa surgindo para você. Então é bem isso, olha, eu tenho que trabalhar, não posso ficar sem trabalhar. Então vai pulando de galho em galho até você encontrar o emprego que você realmente vai ficar. Então, é bem assim o rei. Então, aceite, né? Porque você disse que já ia aceitar mesmo. Mas tenha isso em mente, tá?
E tenha em mente também que a outra coisa vai chegar. Então, beleza. Tá certo? Bom, espero que vocês tenham aí aproveitado essa live. Como tem só vocês duas mesmo assistindo agora, eu vou terminar, né? E eu disse mesmo que a live não seria muito comprida. Então nós temos aí meia hora de live, ela vai ficar gravada e espero que vocês me ajudem. Compartilhem essa live gravada com pessoas que vocês conhecem, que gostam, né, de tarô, para conhecer o meu trabalho. Claro, claro, May. Pode, diga. Faça a pergunta. De nada, Letícia. Torcendo por você, tá? Olha, a gente sabe que esse tipo de pergunta eu preciso do nome inteiro dele. Aí eu não sei se você quer expô-lo agora. Ou se você quiser, vamos fazer o seguinte, para não expor o nome dele, você tá com essa pergunta e aí você me escolhe o número de 23. Ah, tudo bem? Então tá. Bonito nome. Deixa eu ver se vai dar certo. Tem tudo pra dar certo, viu? Ó, o sol. Tem tudo pra dar certo. Beleza. Tá? É isso. Super positiva a pergunta. A resposta para essa pergunta. Tá bom? Aí depois você me fala. Tem tudo pra dar certo. Gente, então é isso. Muito obrigada. De novo, reforçando. Minha agenda para fevereiro tá aberta. Aproveitem. E as informações sobre contato estão na minha bio, tá? Lá vocês têm informação de WhatsApp, e-mail, enfim. Tá bom? Um grande beijo e a gente se vê na próxima live.